Pronto, galerinha, vamos retornando à nossa segunda aula de hoje. Pessoal, a gente está conversando e nós estamos falando sobre a classificação dos SOs e eu fiquei de mostrar para vocês o zoológico do Tannenbaum, né? Que ele classifica os SOs como se fosse um grande zoológico. Vamos entender aqui como é que é esse zoológico desse homem de Deus. Olha aí, o zoológico dos sistemas operacionais. Esse zoológico vocês irão encontrar no livro que eu passei para vocês como referência. Então, o Tannenbaum, ele divide todos os sistemas operacionais nessas classificações que vocês estão vendo aqui. Sistemas operacionais para mainframes, sistemas operacionais para servidores, sistemas operacionais para multiprocessadores, sistemas operacionais para computadores pessoais, SO para tempo real, SO para sistemas embarcados e SO para smart card. Então, galerinha, normalmente, quando vocês verem aí na internet, verem em vídeos, todos os vídeos, a maioria dos documentos que a gente encontra de SO é de acordo com essa classificação de Tannenbaum. Olha aqui, de todos esses a gente já estudou. Os sistemas operacionais para multiprocessadores, a gente acabou de ver. A gente também falou dos SOs para tempo real. E agora, na nossa aula, nós iremos falar sobre os SOs de computadores pessoais, tá bom? E aí, pessoal, eu queria pedir para vocês fazerem a leitura, fazerem uma pesquisa, irem atrás de conhecer um pouquinho mais sobre os mainframes, tá? Os SOs de mainframes e os SOs para servidores. Esses dois, eu queria que vocês anotassem aí para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Tá? É importante que vocês conheçam também a diferença desses tipos de SOs, tá? Porque normalmente eles são utilizados em máquinas diferentes. São computadores diferentes. E aí, galerinha, a gente vai entrar agora, a gente vai começar a falar dos SOs pessoais. E aí, com certeza, vocês já devem ter pelo menos uma ideia. O que vocês acham que é esse sistema operacional pessoal? Eu já até no início da aula dei um pouquinho de spoiler, né? E pelas imagens aqui a gente consegue também ter um pouco de spoiler sobre todas essas, sobre o que pode vir a ser esses SOs pessoais. Olha aí. Tem como objetivo principal fornecer a um único usuário uma boa e simplificada interface. Uma boa interface é show de bola. Agora, uma interface simplificada, que seja direta, que seja fácil de entender, que quando você olha o símbolo de um aplicativo, de uma aplicação, que você consegue facilmente manusear aquela aplicação, realmente não é todo mundo que consegue, né? Ter um SO desse tipo. Então, os SOs pessoais, eles têm essa característica bem forte neles. Precisa ser um sistema operacional simples e que possibilite que o usuário comum, que somos nós, que a gente consiga utilizar esse computador de uma forma fácil, tá? De uma forma fácil. Aqui nós temos dois exemplos de alguns dos mais comuns SOs pessoais, que é o Windows, que é um software proprietário, que a gente já conversou sobre essa temática também, e o Linux, que é um software livre, tá? Então, aqui nós temos os dois grandes, né? Os grandes sistemas operacionais pessoais que hoje são mais conhecidos no mercado. E aí, galerinha, para a gente entender os sistemas operacionais pessoais, a gente precisa voltar um pouquinho à história,
voltar um pouquinho lá para os primórdios, né? Lá para o tempo das cavernas dos computadores, lá no surgimento das máquinas. Olha aí, sabe-se pela história que os primeiros sistemas operacionais, eles eram desenvolvidos para computadores grandes, de grande porte. Então, as primeiras máquinas eram gigantes, elas não eram máquinas para pessoas comuns comprarem e levarem para casa, né? Uma pessoa naquela época não ia lá e comprava uma máquina de Turing e levava para casa. Não tinha nem necessidade disso aí. Naquele tempo nem SO tinha, né? Na verdade, começa por aí, nem SO existia. As máquinas eram gigantes. Porém, pessoal, até então, né, quando tudo isso se passou, quando os computadores se tornaram um pouco mais acessíveis e eles começaram a ter sistemas operacionais, os primeiros que surgiram foi o Unix, que a gente teve uma aula só sobre esse surgimento do Unix, e o BSD, tá? Eram 2 sistemas operacionais utilizados nessas máquinas de grande porte. Alguns jovens programadores, no entanto, ficaram com a pulga atrás da orelha, ficaram um pouco incomodados, porque só existia computador gigante. Só existia computadores que normalmente só eram utilizados por grandes empresas, grandes universidades. Não era acessível. E aí, alguns jovens programadores foram guiados pela ideia de criar um sistema operacional para uso de pessoas comuns. Porque até então, o SO que existia nas máquinas, só programadores conseguiam utilizar. Não era todo mundo que conseguia utilizar isso aqui, não. De jeito nenhum, eram muito complexos. Já eram bem melhores do que naquele tempo da máquina de Turing, mas ainda eram muito complexos para a população em geral. E aí, para aqueles, né, que não gostam da Apple, para aqueles que não veem a Apple com bons olhos, vocês vão começar pelo menos a olhar com bons olhos agora. Olha aí. Um dos primeiros, não é o único, tá? Não vão confundir, ele não foi o único, ele foi um dos primeiros e um dos grandes entusiastas e apoiadores a pensar dessa forma de criar um sistema operacional para pessoas comuns como eu e você, que está aí do outro lado da tela, foi Steve Jobs. Steve Jobs, né, o Job, ele foi muito importante, pessoal, para que hoje você e eu tenham acesso a um sistema operacional fácil de ser utilizado nas nossas máquinas, no meu computador, no seu celular. Então, ele foi um dos grandes entusiastas. Ele é o fundador da Apple, como nós conhecemos, que desenvolve aparelhos e tecnologias nada acessíveis, né? Porque não são baratas, mas o fundador, esse carinha aqui, ele teve uma grande importância para a revolução computacional, tá bom? Então, ó, desde a criação da sua empresa, seu principal foco foi a criação de computadores para o dia a dia das pessoas. Os computadores sempre foram objetos, né, máquinas, que eram utilizadas somente em grandes coisas, né, em grandes empresas, empresas que precisavam utilizar recursos muito complexos, precisava ter um conhecimento muito bom de programação para você utilizar uma máquina como uma máquina simples. E o Jobs, ele entendia que esses computadores eles poderiam fornecer benefícios maiores para a população comum do dia a dia, atividades do dia a dia. Então, ele começou a ter isso como um dos seus principais objetivos, incluindo aí sistemas operacionais fáceis de serem operados.
Porque os que existiam não eram fáceis de serem compreendidos, não eram fáceis de serem utilizados. Então, o foco dele era criar um SO que o usuário final, como eu e você, conseguisse compreender e utilizar melhor. Então, o lançamento da Apple I, em 1976, foi um dos primeiros computadores pessoais aí da história, né? Um dos primeiros computadores pessoais. E essa criação foi um marco para a história da computação. Então, como Jobs queria criar não um computador para grandes empresas, não um computador para grandes universidades, ele queria criar um computador para as pessoas, cada pessoa ter o seu em casa, ele precisou tanto idealizar o hardware, como também idealizar o software. Então, ele não se baseou pelo Unix, como muitas outras empresas fizeram. O cara fez um SO na raça. Ele fez do zero o SO. Ele fez do zero o sistema operacional da máquina dele. Por isso que isso é uma característica muito, muito presente nos computadores da Apple, porque até hoje todos os dispositivos Apple só rodam o SO da Apple, só rodam o iOS, né? Um deles, por exemplo, tem um macOS, tem um iOS. Então, pessoal, é uma característica. Por quê? Porque ele idealizou o sistema operacional para o uso de pessoas comuns, para todas as pessoas terem a possibilidade de utilizar uma máquina, cada um na sua casa. Então, depois disso, foi que houve uma grande revolução na indústria da computação. Mas um dos idealizadores foi esse carinha bem aí. Começou o seu SO do zero, tá? Sem se basear no Unix. Porque o que a gente estudou em aulas passadas é que a maioria, 90% dos sistemas operacionais que existem hoje no mercado, pelo menos tem um pinguinho, tem uma pincelada de Unix, tá? Não é uma cópia, mas pelo menos é uma orientação, é uma sugestão, tá? Que vem aí do Unix, tá bom? Então, ó, este carinha aqui foi muito importante. E tem um filme sobre a história dele, que é muito interessante de vocês assistirem. Bons exemplos de uso desse tipo de sistema operacional, que são os sistemas operacionais pessoais. Então, é o Windows. É o Windows que hoje a gente tem como uma das principais referências, porque ele é o mais utilizado, né? Ele é o mais acessível, que é uma das coisas que a gente precisa parar para pensar, porque assim, a maioria dos computadores, se você for atrás hoje em dia, a maioria dos computadores vocês verão o Windows. Mas o Windows, ele é o mais popular, mas ele sofre um outro grande problema. É o alto índice de pirataria. É o alto índice de computadores que utilizam o sistema operacional de uma forma pirata. Porque ele é proprietário. Você tem que pagar para instalar na sua máquina. Então, ele tem esses dois nortes, né? O mais utilizado, mas também o mais pirateado. Tá? E ele sofre com isso, né? A empresa sofre por conta disso. Então, galerinha, hoje em dia, né, um dos principais exemplos de sistemas operacionais que acabaram chegando aí nas nossas casas, nas nossas residências, nas escolas, nas empresas, é o Windows. E a gente já estudou o histórico dele. Tá bom? Então, olha aqui. Eles são instalados normalmente em computadores domésticos. Tá? Tão comuns nos dias de hoje, amplamente utilizados como para processadores de texto. Então, tem muitos aplicativos no próprio Windows que possibilita que você e eu, a gente utilize o computador de diversas formas, criando aí um ambiente muito mais agradável para se trabalhar, por exemplo. Tá bom? Esse tipo de sistema operacional ele é extremamente utilizado nas empresas, escritórios, residências, pela sua facilidade e eficiência
na hora da utilização desses SOs, tornando aí muito mais prático a realização de tarefas, né, do dia a dia. Então, hoje, além de tudo isso, tem o grande poder da internet atrelado com todas essas ferramentas. Então, hoje, se você quiser pegar uma imagem, editar uma imagem, você consegue facilmente editar uma imagem nos próprios aplicativos que já vêm instalados no SO. Se você quer escutar um áudio, normalmente os SOs já vêm instalados aplicativos para conseguir, né, escutar áudios, para conseguir assistir vídeos. E aí, pessoal, além do uso doméstico, existem aí uma grande utilização dos computadores em empresas. A maioria dos computadores usados em empresas são computadores comuns mesmo, tá? É o mesmo tipo que é usado por pessoas em casa. Tá bom, galerinha? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá certo. Então, pessoal, normalmente os computadores que você compra, né, nas lojas podem ser utilizados tanto de forma pessoal quanto também a nível de trabalho. Se você trabalha no escritório, se você trabalha em um setor que não precisa de um alto poder de processamento. Tá bom? E aí, galerinha, os sistemas de computadores pessoais, né? A função desse sistema de computadores pessoais, os SOs pessoais, o objetivo dele é oferecer sempre uma boa interface para o usuário. Então, o objetivo dele é que o usuário ligue o computador e veja uma imagem linda, maravilhosa e intuitiva, que ele consiga olhar e entender o que ele pode fazer ali. Esse foi o grande motivo do Steve Jobs, mas que foi, né, que ele, querendo ou não, abriu as portas para outras empresas de sistemas operacionais enxergarem a necessidade do usuário comum, como eu, você. E aí muitas outras empresas, hoje em dia, já trabalham com foco principal em criar um melhor ambiente, uma melhor interface para esse usuário. Tá? E aqui nós temos um dos principais exemplos, que é o Ubuntu, que é um tipo de sistema operacional Linux, de código aberto. Nós temos aí um dos principais, o macOS, que é da Apple, que é um sistema operacional proprietário, né, é pago, e ele é exclusivo dos aparelhos Apple. E nós temos os sistemas operacionais também proprietário, tá, que é o Windows, mas um dos grandes diferenciais é que ele pode ser utilizado em qualquer outra máquina. Então, fora as máquinas da Apple, ele pode ser instalado em um computador da Samsung, em um computador da Motorola, em um computador da Asus, em um computador da Positivo. Ele pode ser instalado em qualquer outro computador, tá certo? Então, essa daí é um dos grandes motivos dele ter uma grande aceitação no mercado. Da mesma forma que o Windows pode ser instalado em diversas marcas de máquinas, o Linux também pode, tá? Mas, infelizmente, ele ainda não é tão utilizado no mercado. E é porque ele é gratuito, né? É porque você pode baixar o sistema operacional, instalar em um DVD ou em um CD, e aí adicionar esse sistema operacional em todos os computadores que você quiser. É muito comum a gente encontrar sistemas operacionais Linux, Ubuntu, normalmente, em universidades, tá? Em escolas da rede pública, porque aí não é necessário ter um alto custo, um alto gasto em comprar licenças do Windows, tá? Em comprar licenças do Windows. Aqui, galerinha, eu trouxe para vocês, segundo o Computer Story, né? O Museu de História da Computação, o primeiro computador pessoal foi este daqui,
o Kenbeck 1, lançado em 1971, tá certo? Computador pessoal, porque primeiro computador a gente sabe, né? Foi criado há muito mais tempo atrás. Ele tinha 256 bytes de memória. E olha, ele rodava e era uma revolução naquela época. E aí você, com seu celular, com 4 GB de RAM, reclamando, né? Ele só tinha 256 bytes de memória. E foi anunciado na revista, né, de Ciências da América, e ele custava $888 naquela época. Hoje em dia, esse valor em dólar já é muito dinheiro. Imagine naquela época, tá? Então a gente começa a observar também que ele ainda não era tão acessível. Era mais acessível do que os gigantes, né, os primeiros computadores, mas ele ainda era restrito para uma população que poderia pagar esse valor. Como outros sistemas desta época, ele era projetado aí para o uso educativo, tá? Os sistemas computacionais pessoais. Computadores pessoais são normalmente utilizados por um único utilizador. Normalmente é um único usuário. Você, com seu celular, não é só você que utiliza o seu celular, você está usando sua máquina, né? Se você tem seu computador, não é você que está usando seu computador? Ou se é uma lan house, professora, mas aquele computador é usado por várias pessoas. Mas só é usado por uma pessoa por vez, tá? Uma pessoa por vez, por exemplo. Tá? Então, uma das características dos sistemas computacionais pessoais é isso. Utilizado com o intuito de realizar tarefas gerais, tais como processamento de texto, né? Você cria seus textos, você cria suas imagens, cria aí seus e-mails, acessa a internet, a execução de conteúdos de multimídia, como áudios, vídeos, jogos, programação de computadores e muitos outros exemplos. O uso de um moderno computador pessoal pode requerer algum conhecimento sobre o sistema nele utilizado. Então, eu vou comprar agora um computador e esse computador tem Ubuntu. Eu nunca ouvi falar do Ubuntu, nunca usei Ubuntu na vida. Você vai precisar, no início, ter um pouquinho de conhecimento, vai precisar, né, fuçar um pouco o sistema operacional para conhecer ele melhor, mas nada que te impeça de conseguir utilizar o SO tranquilamente. Agora, se fosse alguns anos atrás, nos primeiros computadores com o sistema operacional, você sabe que precisa, né? Você sabe que precisa de quê? Que precisaria de quê? Que precisaria ter um conhecimento de programação. Para você usar simplesmente um computador, você tinha que ser um programador, né? Naquela época. Eu vou trabalhar em uma empresa e eu vou trabalhar no setor financeiro, mas eu tenho que usar o computador. Tinha que se virar para aprender programação, porque a máquina só funcionava assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sabe que é muito intuitivo, né? Que é muito fácil. Mas, no caso, tudo isso só foi possível por conta do grande avanço dos sistemas computacionais. O sistema de computadores pessoais, por exemplo, a Microsoft, ela desenvolveu o Windows, como a gente sabe, que ele é líder do mercado, ele é o mais conhecido dos sistemas operacionais aí a nível pessoal. Porém, um dos grandes problemas é o grande número de cópias ilegais, né? De cópias piratas. Erros e falhas frequentes podem ser realizados através desse sistema operacional que é falsificado. Então, muitas vezes o que acontece? Você está usando um computador e aí deu um erro, né? Você acaba de ligar o computador e dá um erro gigantesco na tela. Não sabe por quê. Talvez teu software seja pirata. Então, tenha cuidado, tá? Tenha atenção.
certo? Muitos recursos, às vezes, você acaba não conseguindo utilizar porque o software é pirata, tá bom? Então, sua primeira versão do Windows foi o Windows 1.0, a gente já conhece sobre essa versão, a gente já viu uma aula só sobre essas versões. Foi lançado em 85, com o propósito de ser um ambiente gráfico para o sistema operacional MS-DOS. Então, tinha o sistema operacional MS-DOS, que eu pedi para vocês lerem sobre ele. E aí, o que acontecia? Tinha esse SO, não tinha um ambiente gráfico, e aí o Windows veio para criar o Windows 1.0 para ser a interface gráfica do MS-DOS. A versão seguinte foi a 2.0, ainda usava o executivo do DOS, né? Da mesma forma, ainda utilizava. Essa função foi usada até a versão NT, que usava uma nova tecnologia, tá bom? Então, o Windows ele era essa parte gráfica aqui do DOS, ó, para a pessoa conseguir ter mais orientação de como utilizar a máquina. E aí, posteriormente, né, depois, anos se passaram, houve aí as mudanças, a evolução das máquinas, houve a evolução dos computadores, e aí começou a ser criado novos sistemas operacionais. Como foi criado o XP, que para mim, na minha opinião, não tem pareia, né? Não tem o Windows melhor do que a versão XP e a versão 7. Os amantes aí de Windows, que me perdoem, mas até hoje eu acho que os dois melhores sistemas operacionais que a Microsoft lançou foi o XP e o 7. Não sei por quê. Os outros antigos eu não conheci, né? Mas do XP para cá eu tive a oportunidade de conhecer. Para mim, eu achei um dos melhores, porque era muito intuitivo, era muito fácil, o computador não travava. Lógico, com o passar do avanço da tecnologia, a Microsoft precisou colocar novos recursos, porque as máquinas começaram a vir com um novo recurso, né? O touch. Os computadores passaram, os smartphones surgiram, né? E aí tudo agora era no touch. Tudo era no touch. E aí os sistemas operacionais eles precisaram se readaptar a essas realidades. Então veio o Windows 8, se eu não me engano, o Windows 8 ele veio para os computadores, mas ele veio com um grande diferencial porque dava para ser colocado também instalado em tablets. E nessa época aqui, uma das grandes aí revoluções foi que começaram a ser vendidos computadores que você tinha tela touch, né? Que você podia utilizar clicando na tela da máquina. Então o SO ele precisava entender isso. E aí veio os benefícios, mas também veio o problema de lentidão, né? Então, galerinha, outro processo é que os sistemas operacionais, eles têm vários recursos. Um dos grandes recursos que esses sistemas operacionais possuem são a dimensão gigantesca de aplicativos que hoje existem, né? Vários e vários programas que existem para facilitar a nossa vida. Eu já disse para vocês no primeiro módulo e eu vou continuar repetindo. Vão atrás de conhecer o Excel, tá bom? Dá para utilizar e a gente dá para aprender planilhas eletrônicas até no celular. Por quê? Porque essa é uma ferramenta muito utilizada nas empresas. Independente se é uma empresa de qualquer segmento, ela sempre vai precisar utilizar um mecanismo de planilha eletrônica. E se ela ainda não usa, ela precisa passar a usar para ter o gerenciamento melhor de estoque, financeiro. É muito mais fácil você criar uma planilha para poder fazer o gerenciamento financeiro em uma planilha eletrônica do que na calculadora. Vocês já tiveram aí a oportunidade, a infelicidade, na verdade, de começar a fazer um cálculo na calculadora
e às vezes você acaba se confundindo nas teclas e acha que somou e não somou e vem dar o cálculo errado. Tem que começar tudo de novo. Isso não acontece aqui na planilha eletrônica, é mais fácil de gerenciar. Então, esses recursos, eles são muito utilizados nas máquinas hoje em dia. E o mais legal é porque hoje em dia as máquinas acabam utilizando recursos que normalmente a gente utiliza também no mundo físico, até como aqueles post-its, né? Sabe aqueles post-its que a gente coloca no caderno para lembrar a gente fazer algumas coisas? Que coloca aí na geladeira, coloca aí na tela do computador, cola em tudo quanto é canto no guarda-roupa. Até, por exemplo, esse sisteminha de colagem de notas, os SOs, né, os sistemas operacionais, hoje eles já trazem aplicativos desse estilo para simular muitas aplicações que a gente já utiliza em casa, no nosso dia a dia, no trabalho. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho para falarmos sobre os mainframes. Os mainframes é um estilo de computador, é um estilo de máquina, é um tipo de computador que precisa de um tipo específico de sistema operacional, que eu pedi para vocês pesquisarem, que eu sei que vocês vão pesquisar, mas eu trouxe aqui para dar um pouquinho de spoiler para vocês, tá? Para vocês já irem pegando aí um pouquinho de algumas características desse tipo de computadores. A primeira coisa que a gente precisa saber dos mainframes é que eles não são computadores comuns. Não dá para você chegar em uma loja aí da tua cidade. Eu vou ali na loja que vende eletrônicos, eu vou lá comprar um mainframe. Você não vai encontrar um mainframe em qualquer loja. Você não vai encontrar um mainframe, não é nem qualquer empresa, você não vai encontrar um mainframe. Porque eles são supercomputadores. Quando a gente fala de supercomputador, não é porque é um computador gigantesco, não. Eles são grandes? São. Mas a característica deles serem supercomputadores é porque são computadores com alto poder de processamento. Sim, um gigantesco poder de processamento. E são muito caros. Então, se você só vai ficar jogando, vai ficar jogando Minecraft, ou vai ficar assistindo YouTube, ou vai ficar utilizando a internet em casa, ou vai ficar fazendo qualquer atividade comum, utilizando planilha de Excel, ou então assistindo as aulas no YouTube, ou então fazendo trabalhos no PowerPoint ou no Word, não tem necessidade de tu ter um mainframe em casa, não. Né? São supercomputadores, são servidores que realizam processamento de um volume gigante de informações. São capazes de oferecer serviços de processamento de milhares de usuários através de milhares de terminais conectados ou através de uma rede. Então, vocês já pararam para perguntar onde é que fica a instalação do aplicativo do Google? O Google, ele é uma ferramenta que é usada por milhões de pessoas ao mesmo tempo. Onde é que fica a instalação do Google? Pessoal, nesse local, não pode ser um computador simples. Não é um servidor simples que armazena todas as informações do Google. É um supercomputador. E eu ainda falo para vocês, não é um único supercomputador, são vários supercomputadores. Então, por exemplo, o Facebook. O Facebook, o gerenciamento dele não fica em uma máquina comum, é em um supercomputador que de vários milhares de usuários do mundo inteiro estão acessando aquele servidor ao mesmo tempo. Então, precisa ter um alto poder de processamento, tá? Então, normalmente são utilizados mainframes. É uma tecnologia antiga,
porém ainda usada em grandes empresas tais como bancos, universidades e empresas de transporte. O primeiro mainframe surgiu em 1946. Um marco foi o System 360, lançado aí pela IBM. Antigamente, utilizavam muito espaços. Então, ele era um computador, além de ser um computador, supercomputador de processamento, ele era um supercomputador também de armazenamento, no sentido que ele precisava de uma sala muito grande, meu povo. Precisava de um lugar muito grande para conseguir realizar essa operação. E aí, com o passar dos anos, os mainframes eles começaram a ser diminuídos, ficaram mais acessíveis, o porte menor, as tecnologias, os circuitos integrados foram sendo alterados. E aí, hoje, pessoal, normalmente, eles precisam de alguns cuidados. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho uma foto aqui hoje em dia. Tenho, tá bom. Já eu volto para cá. Então, olha aqui. Normalmente, esses mainframes, eles precisam de uma instalação em salas especiais, com a monitoração de 24 horas por dia, alimentação permanente, precisa ter uma boa fonte de energia. Normalmente, onde tem mainframes, precisa ter geradores, potentes geradores. Ar-condicionado, não é um ar-condicionado. A gente está falando de um computador gigante que tem um alto poder de processamento e esquenta muito. Não pode ficar em uma sala que tem uma refrigeração fraca. Normalmente, se você tiver a oportunidade de ir em uma empresa que tem um mainframe, você vai ver que a sala é muito gelada, muito fria, para manter a temperatura aí dos equipamentos. Sistema de detecção de extinção de fogo, segurança permanente, muitos terabytes de armazenamento e a capacidade para ligar milhares de terminais diretamente aos servidores. E aí, com o passar dos anos, esses supercomputadores, de grande porte, eram desenvolvidos para a finalidade de cada modelo. Processar textos, bancos de dados, efetuar cálculos, gerenciar dispositivos e muitas outras atividades. A maior característica de sistemas operacionais para computadores de grande porte é que eles são orientados para um processamento simultâneo, de muitos jobs, de muitas unidades de trabalho. Cada unidade de trabalho é pequena, mas o sistema precisa tratar vários e vários sistemas ao mesmo tempo. Aqui, eu trouxe para vocês uma imagem do mainframe mais moderno. Então, normalmente você entra dentro de uma sala gigantesca e tem um monte de baús, como esses aqui, que vocês podem ver. Vários e vários armários, parece vários armários, Vários e vários e vários armários. Mas isso aqui são várias unidades de supercomputadores. Então, normalmente o Facebook, o Instagram, o Google, YouTube, normalmente são instalados e estão normalmente em supercomputadores como esses, tá certo? Trata-se aí, por exemplo, e aqui nós temos um outro tipo de computador, na verdade, de computador e de sistemas operacionais, que são os sistemas operacionais para servidores. Os servidores são estilos de máquinas que têm um alto poder de armazenamento. Então, normalmente, todas as informações de todos os usuários que utilizam a Google, o Google. Imagine aí as milhões de contas que são criadas todos os dias aí que existem do Gmail, por exemplo, da Google. Todos os usuários do Facebook, por exemplo. Essas informações de login, conta, todas as tuas fotos que tu posta, todos os teus stories, os seus e de milhares de pessoas, precisam ser armazenados em algum lugar. E esses locais são computadores de alto poder de armazenamento. São o tal dos
servidores. Então, trata-se do software básico. Então, esses servidores, eles precisam também ter um software dedicado para eles, tá? Que são softwares básicos de gerenciar o sistema que deve ser bem definido para cada aplicação. Muitas empresas que utilizam esse estilo aqui de servidores é algo bem interessante que normalmente eles utilizam sistemas Linux, tá? Muitos deles utilizam o sistema Linux para conseguir gerenciar esses servidores, por exemplo. Os sistemas operacionais mais comuns que existem aí para computadores que no mercado oferece são Microsoft Windows, Linux, macOS, porém para servidores são utilizados outros sistemas operacionais, como esses aqui. Esses daqui são dos principais sistemas operacionais que são utilizados em servidores. E lá no livro que eu passei para vocês, tem falando mais sobre essa característica. Então, leiam, pessoal, é importante, tá? Nós temos aqui, ó, o Ubuntu é utilizado em servidores, o Unix, tá? O Solaris, o Windows Server, que aqui não é o Windows que a gente utiliza, não. É o Windows próprio para servidores, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, eu quero que vocês, façam aquela pesquisa sobre o MS-DOS que eu pedi para vocês. Façam a árvore de vocês como se fosse um fluxograma, para vocês entenderem a classificação desses sistemas operacionais. E eu disponibilizei para vocês um material extra, caso vocês queiram dar uma lida, fazer uma pesquisa e entender mais sobre essa classificação e esse grande zoológico que Tannenbaum acabou classificando os SOs, tá bom? Galerinha, vou deixando vocês por aqui. Um forte beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.